Oi pessoal, tudo bem? Eu vim fazer aquele vídeo finalmente sobre aquele exame que eu fiz em julho, o exame genético para ver se eu tenho alguma mutação genética para câncer de mama, de ovário, ou se fosse homem, de próstata também. É um exame inovador no mercado aqui no Brasil e na Europa, inclusive, que é o Breast Check. E saíram os resultados, não é? Já tinha dado ali um sneak peek, não é, dos meus resultados, falando que tinha saído os meus resultados, só que ainda não tinha conseguido vir aqui para falar sobre esse exame. Então, esse exame o que é que deu? Coisa boa, não tenho nenhuma mutação genética nem para câncer de mama, nem de ovário e nem de próstata. Mas a questão aqui é o que esse exame em si ele pode dar de informação, que eu acho que isso é o que é o mais interessante. Eu tive a sorte, na verdade, eu tive a sorte por conta de um gene que meu pai tem, que é muito raro ele existir. Se fosse pela minha mãe, pela genética da minha querida e amada e maravilhosa mãe, eu teria algumas mutações genéticas para câncer de mama e ou ovário. Mas meu pai tem um gene que é chamado entre os cientistas como gene reparador. E esse gene anula o efeito, não o efeito, né, não ser palavras corretas, mas anula o efeito que aquela mutação poderia ter em mim para desenvolver um câncer de mama ou de ovário ou de próstata. Mas eu tive um câncer de mama que nada teve a ver com genética. Né? Quem leu o meu livro sabe, né, que desde o primeiro momento eu soube que eu não teria um câncer genético. Não porque a ciência me dizia, mas porque sim, eu sentia. E senti muito fortemente assim, a responsabilidade de nunca mais voltar a ter um câncer no que dependesse de mim. Nós já sabemos que a minha genética também é favorável a isso, graças a esse gene reparador do meu pai. Então, o que esse exame, o que ele faz? Ele é tirado, é um exame genético, então ele é feito com tipo um cotonete que é feito na saliva, vai tirando da minha bochecha, né? São 3 cotonetes, não se chamam cotonetes, mas eu não lembro exatamente do nome. Mas esse negocinho que passa na minha bochecha, tira a saliva e coloca junto no materialzinho e é mandado para a Itália para fazer a análise das mutações. Então, o que esse exame tem de diferente daqueles que a gente consegue fazer aqui através do convênio? São 27 genes e, que é que o grande detalhe, são 9.128 polimorfismos de DNA. Ou seja, é muita coisa. Tanto que nós, né, como consumidoras, digamos assim, do serviço, do produto, a gente recebe um e-mail com um documento com a informação dessa análise genética e o médico, o geneticista, o oncologista, seja que for o profissional de saúde que solicitou aquele exame, ele recebe um link com todos esses polimorfismos para que ele possa avaliar. Ou seja, tem que ser um profissional qualificado para analisar a genética. Então, esse exame analisa 27 genes, 9.128 polimorfismos de DNA de genes relacionados com câncer de mama, câncer de ovário e câncer de próstata. Então, esse exame, apesar de se chamar Breast Check, ele também é para homens, além de que 1% dos casos de câncer de mama são masculinos, mas fora isso tem a questão também do câncer de próstata. Além dele dar essa informação em uma intensidade de 0 a 5 dessa mutação, dessas possíveis mutações, ele também dá um plano alimentar. Claro que não é um plano alimentar tão profundo como se fosse fazer um exame genético, como por exemplo essa empresa, a DF Médica, tem, é o iGênesis, que eu já fiz 3 anos atrás, foi assim que eu fiquei conhecendo essa empresa. 3 anos e meio atrás, mais ou menos. Então o ideal é fazer uma coisa mais profunda, mas mesmo assim, não tendo esse exame, ele dá um plano alimentar constante personalizado, tá? É uma coisa um pouco geral, mas é personalizada. Então, o que for feito para você não é o mesmo que é feito para mim. Não é a sugestão que é feita para você, não é a sugestão que é feita para mim. E depois também tem uma terceira parte do exame, que é a farmacogenômica. Esse nome é super engraçado. O que ele diz? Segundo os exames, né? Caso você venha a desenvolver um câncer de mama ou de ovário ou de próstata, ele vai te dizer quais é que são os remédios dentro daqueles que existem estudos científicos embasados, quais você responde bem ou quais você responde mais, quais podem te dar toxicidade, quais podem te dar longevidade. E, por exemplo, eu fiquei um pouco tranquila numa questão de que eu usei muito a ciclofosfamida. Então, a ciclofosfamida, ela é boa para mim. Boa, enfim, dentro daquilo que a gente sabe, né, dos tratamentos de câncer. Né? Ou seja, eu tenho uma resposta muito boa, só tenho uma atenuante, mas que é protegida pelas outras duas. Tá?
E agora, o meu diagnóstico no início, o primeiro exame, a primeira imunohistoquímica que foi feita, dizia que eu tinha 1% de resposta a estrógeno no meu tumor. E se isso tivesse, só que o meu oncologista ele achou aquilo muito estranho, 1% é muito pouco, e pediu para outro laboratório, que ele confiava mais, para fazer um segundo exame, que veio de fato a confirmação que era um triplo negativo. Agora, caso eu tivesse seguido com aquele primeiro diagnóstico que seria um câncer hormonal, eu teria que tomar tamoxifeno e isso aqui nada é por acaso, né? Eu não reagiria bem ao tamoxifeno. Ele não me daria sobrevida. Então, nesse momento, se eu tivesse feito esse exame, eu iria estar talvez um pouco frustrada e trabalhando essa frustração e encontrando aprendizados positivos e pensar, eu passei esses 6 anos tomando essa porcaria desse remédio, nesse sentido porcaria, porque não estaria fazendo efeito em mim, e afinal ele não faz efeito, e ainda traz todos aqueles efeitos colaterais. Então, esse é um exame que eu acho muito interessante. Eu fui fazer, assim, pela curiosidade, realmente, e eu fiquei muito contente com a informação que ele deu. Não só o fato, o meu pessoal, de dar um verdinho, não é? Então não tem nenhuma mutação, mas também por todo esse conteúdo de informação, a parte da farmacogenômica, e é uma coisa que eu aconselho, não é, a fazer. E uma coisa muito bacana desse exame também é que ele é preventivo. Preventivo é aquilo que a gente faz. Mas se a gente souber de antemão, por exemplo, tem casos de câncer na família, né? Então vamos fazer. Eu sei que eles têm até um desconto muito grande para quem faz família, mas aí eu também não vou saber responder. E já pode saber de antemão se existem essas mutações, e ainda, além daquelas mudanças, né, de estilo de vida que influenciam em 90% do desenvolvimento ou não de um câncer, ainda pode tomar outras medidas, dependendo das mutações, dependendo da intensidade, que podem ser feitas, e nomeadamente a questão da alimentação, né? Porque a alimentação não é uma coisa generalizada, não é? Todos sabemos que alimentos mais à base de plantas, de grãos integrais, tudo que vem da natureza, sem industrializados, sem açúcares, sem refinados, sem processados, é muito melhor. Ok, mas mesmo dentro daquilo que existe, há coisas que nos fazem melhor, coisas que nos fazem pior, e com cada um de nós é diferente. Então, por exemplo, ervilha, que é uma coisa super saudável, para mim não é saudável. Não? Então, é importante a gente saber também o que é melhor pra gente. Então é isso, esse é o exame, esse é o Breast Check, né, que assim tem a pastinha para vocês verem, Breast Check. Pergunta pro seu oncologista ou profissional de saúde que segue você o que ele acha desse exame. Qualquer dúvida, estarei aqui. Aí, dúvidas técnicas, eu vou marcar a DF Médica e perguntem para eles, por favor. Tá? Um beijo enorme no coração e muita saúde para nós.